Mulher é deixada pelo marido, devido à doença que a deixou careca. Eu não consigo nem olhar para você. Marido diz. Porém, meses depois, ele fica de queixo caído ao ver ela deslumbrante em uma festa. O cabelo de Camila sempre fora sua coroa, uma cascata de fios castanhos, espessos e brilhantes, que caíam como seda por seus ombros. Ricardo, seu marido há 5 anos, costumava dizer que se apaixonara primeiro por seu cabelo, depois pelo resto. Ele o afagava enquanto assistiam a filmes, enterrava o rosto nele quando a abraçava, e seus elogios eram a trilha sonora da vida dela. Seu cabelo é a 8ª maravilha do mundo, meu amor, ele sussurrava, e Camila acreditava. Eles tinham uma vida que parecia perfeita, um apartamento ensolarado, planos de viagens, risadas que ecoavam pelas paredes. A felicidade era algo palpável, quase como o toque daqueles fios que ele tanto amava. Tudo começou com uma pequena falha, do tamanho de uma moeda, perto de sua nuca. Camila a descobriu por acaso, enquanto prendia o cabelo em um rabo de cavalo para ir à academia. Deve ser estresse, pensou, ignorando o nó de ansiedade que se formou em seu estômago. Mas a pequena clareira não estava sozinha. Em uma semana surgiram outras. O travesseiro pela manhã se tornou um mar de fios perdidos. O ralo do chuveiro, um cemitério diário de sua identidade. O dermatologista foi clínico, quase frio. Usou termos que soavam como uma sentença. Alopecia areata universalis. Agressiva. O sistema imunológico está atacando os folículos capilares. Precisamos começar o tratamento, mas não há garantias. Camila saiu do consultório sentindo-se oca. A primeira pessoa para quem ligou foi Ricardo. A voz dele no telefone era de uma preocupação distante e apressada. Calma, meu bem. Deve haver algum creme, alguma coisa. Não se preocupe, vamos resolver. Mas não resolveram. Os cremes não funcionaram. As injeções dolorosas no couro cabeludo pareceram apenas acelerar a queda. Cada dia era uma nova perda. Camila começou a usar lenços, depois chapéus, tentando esconder a verdade não apenas do mundo, mas de si mesma. E principalmente de Ricardo. A distância dele não era mais apenas física. Era uma muralha de gelo crescendo entre eles. Ele parou de afagar seu cabelo. Parou de elogiá-la. Seus toques se tornaram raros, quase acidentais. As noites de amor deram lugar a um "estou cansado", murmurado para o outro lado da cama. Você não acha que deveria usar aquele lenço mais bonito? Ele perguntou uma noite, quando se preparavam para jantar fora. Este parece um pouco, desleixado. A palavra a atingiu como uma pedra. Desleixada ela, que passava horas tentando arrumar o lenço, de forma a parecer elegante, a esconder as falhas cada vez maiores. Eu estou tentando. Ricardo, disse ela, a voz embargada. Eu sei, só estou dizendo. A aparência é importante, ele respondeu, sem olhá-la nos olhos. A aparência. Era só isso que importava? Que a mulher por baixo do cabelo, por baixo do lenço? Onde ela ficava? A progressão da doença foi impiedosa. Em menos de 2 meses, não havia mais o que esconder. Restavam apenas alguns tufos de cabelo ralos e frágeis, uma lembrança patética do que um dia fora sua glória. Uma noite, tomada por uma coragem desesperada, ela entrou no banheiro e, com uma máquina de barbear que tremia em suas mãos, raspou o que restava. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, misturando-se com os últimos fios que caíam na pia. Quando terminou, ela encarou o espelho. Não era Camila. Era uma estranha, uma versão pálida e assustada de si mesma, com olhos grandes e fundos em um rosto nu. Sua cabeça, lisa e exposta, parecia vulnerável, frágil. Ela sentiu um calafrio, uma vergonha profunda e visceral que não sabia explicar. Foi quando Ricardo entrou no banheiro. Ele parou na porta, o sorriso casual que trazia no rosto se desfazendo como vidro. Seus olhos percorreram a cabeça dela, depois seu rosto, e a expressão dele se transformou em algo que Camila nunca vira antes. Repulsa. Não era pena, não era tristeza. Era enojo. O que você fez? Ele gaguejou, dando um passo para trás. Não havia mais nada para salvar, Ricardo. É a doença. Ela começou a explicar, a voz um fio. Ele balançou a cabeça, os lábios crispados em uma linha fina de desdém. Ele olhou para o chão, para a parede, para qualquer lugar, menos para ela. Olhe para mim, por favor, ela implorou. Ricardo finalmente ergueu os olhos, e o olhar dele a quebrou em 1 milhão de pedaços. Frio, duro, implacável.
E então ele pronunciou as palavras que se tornariam o eco de seus pesadelos. Eu não consigo, ele disse, a voz baixa e cortante. Eu não consigo nem olhar para você. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Camila sentiu o ar escapar de seus pulmões. Aquela frase não era apenas sobre sua aparência. Era sobre seu valor, sua existência. Ele não conseguia olhá-la. Ela era repugnante. Naquela noite ela o ouviu arrastando a mala pelo corredor. Não houve discussão. Não houve um pedido de desculpas. Apenas o som das rodas no piso de madeira e o clique final da porta se fechando. Ele a deixou, sozinha, com o eco daquelas palavras gravado em sua alma. É uma vergonha, Camila, ele disse antes de sair, a voz desprovida de qualquer emoção. Eu não posso viver com essa vergonha. A vergonha. A culpa era dela. A doença era dela. Portanto, a vergonha era dela. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou sua prisão. O mundo lá fora parecia ameaçador, cheio de olhos que a julgariam como Ricardo a julgou. A dor da traição era uma ferida aberta, pulsante, que a consumia por dentro. A solidão era sua única companhia, e em todos os lugares havia um lembrete de seu fracasso, seu reflexo. Em um ato de desespero e fúria, ela pegou um vaso pesado da mesa de centro. O primeiro espelho, o do corredor, se estilhaçou em uma teia de aranha de dor. O som a libertou por um segundo. Então ela foi para o quarto, para o banheiro. Um por um, cada superfície que ousava mostrar-lhe a mulher que Ricardo abandonara foi destruída. Quando terminou, ela estava ofegante, de joelhos no chão, cercada pelos cacos de sua vida. Cada fragmento no chão refletia uma versão distorcida de seu rosto, quebrado e irreconhecível. E pela primeira vez, ela sentiu que o exterior finalmente combinava com o que sentia por dentro. Estava em pedaços. Os cacos dos espelhos foram varridos, mas os fragmentos da alma de Camila permaneceram espalhados pelo chão do apartamento silencioso. Os meses que se seguiram foram um borrão de tons de cinza. As estações mudaram do lado de fora da janela, que ela raramente abria. O outono descoloriu as árvores, espelhando a forma como a cor havia se esvaído de sua vida. O inverno chegou com um frio que parecia emanar de dentro de seus ossos. Um frio que nenhum cobertor conseguia aquecer. Ela vivia como um fantasma em sua própria casa, assombrada pelas memórias de um amor que se revelou uma farsa e pelo eco constante daquelas palavras cruéis. A subsistência se tornou uma questão prática. As economias que dividia com Ricardo estavam acabando, e as contas continuavam a chegar, indiferentes ao seu coração partido. Foi uma carta de aviso, com letras vermelhas e urgentes que a sacudiu de sua letargia. A realidade era uma professora severa. Ela precisava de um emprego. A ideia de enfrentar o mundo era paralisante. Como ela poderia se sentar em uma entrevista, sob luzes fluorescentes que acentuariam cada centímetro de sua cabeça nua? Como poderia encarar a pena, a curiosidade ou, pior, a repulsa nos olhos de um estranho? Ela passou dias navegando por vagas online, procurando por algo remoto, algo que a permitisse continuar escondida. Mas seu coração não se conectava a nada. Eram apenas palavras em uma tela. Analista, assistente virtual, operadora. Até que um anúncio se destacou. Era simples, direto e diferente dos outros. Procura-se cuidadora particular para menino de 10 anos. Requisitos: paciência, compaixão e um coração gentil. Experiência é um diferencial, mas a índole é essencial. Não pedia currículo vistoso nem foto. Pedia alma. Com um tremor nas mãos que ela não sentia há muito tempo, Camila enviou um e-mail. Para sua surpresa, a resposta chegou em menos de 1 hora. A remetente era Ana, a mãe do garoto. O tom era profissional, mas havia uma urgência subjacente. A entrevista foi marcada para o dia seguinte, em sua residência. Naquela manhã, Camila travou uma batalha silenciosa em frente ao seu guarda-roupa. Ela experimentou um turbante de seda, depois um chapéu elegante. Cada um parecia uma fantasia, uma tentativa de ser alguém que ela não era mais. Eles pareciam gritar vergonha. Com um suspiro profundo, um ato de desafio contra o fantasma de Ricardo e contra seus próprios medos, ela o jogou na cama. Escolheu um vestido simples, mas digno, e saiu de casa de cabeça erguida, nua e exposta. Pela primeira vez, ela não estava se escondendo. A casa de Ana era em um bairro nobre, uma construção moderna de vidro e concreto,
mas que conseguia ser acolhedora. A porta se abriu e revelou uma mulher alta, de postura impecável e olhos que, apesar de cansados, eram incrivelmente perspicazes. Ana a analisou por um momento, seu olhar passando pela cabeça de Camila sem um pingo de surpresa ou desconforto, o que já foi um alívio imenso. Camila, sou Ana, por favor, entre. Elas se sentaram em uma sala de estar banhada pela luz natural. Ana foi direta. Meu filho, Léo, está passando por um momento delicado. Ele está em tratamento, quimioterapia. Por causa disso, ele não pode frequentar a escola e passa a maior parte do tempo em casa. Eu preciso de alguém que seja mais do que uma babá. Preciso de uma companhia, uma amiga para ele. Eu entendo, Camila disse, a voz mais firme do que esperava. Eu vi muitas candidatas, continuou Ana, inclinando-se para a frente. Muitas com currículos impressionantes. Mas algo no seu e-mail? Você não falou de suas habilidades. Falou sobre a importância de criar um ambiente seguro e alegre. Por que você se candidatou a esta vaga? Camila respirou fundo, buscando a verdade. Porque eu também passei por um período difícil. E aprendi que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos veja de verdade, sem julgamentos. Alguém que entenda que não somos definidos pelas nossas batalhas. Um brilho de compreensão passou pelos olhos de Ana. Ela estava prestes a dizer algo quando uma voz fininha veio do corredor. Mãe? Um garoto magro de pijama de super-heróis apareceu na porta. Ele era pálido, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas, e sua cabeça era tão lisa e careca quanto a de Camila. Ele parou, os olhos grandes e curiosos fixos nela. Camila sentiu seu coração dar um salto. Ela viu a si mesma naqueles olhos. Por um instante o tempo parou. O mundo se resumiu àquele menino e a ela. Léo não viu uma mulher doente ou estranha. Ele viu um reflexo. Lentamente, um sorriso genuíno, a coisa mais pura que Camila vira em meses, se espalhou pelo rosto dele. Não era um sorriso de pena. Era de cumplicidade. Ele caminhou timidamente até ela, parando a um passo de distância. Oi, ele sussurrou. Oi, Léo, respondeu Camila, sorrindo de volta. Ele levantou a mãozinha e tocou sua própria cabeça. A minha coça, às vezes. Então ele olhou para a cabeça dela, curioso. A sua também? A pergunta era tão simples, tão honesta, que quebrou a armadura de gelo que Camila construíra ao redor de si mesma. Uma risada borbulhou de dentro dela. Um som enferrujado, mas real. Às vezes sim. E fica com frio de noite. Os olhos de Léo se iluminaram. A minha também. Eu tenho uma touca do Homem-Aranha para dormir. Hannah observava a cena, os olhos marejados. Ela via em Camila não uma funcionária, mas uma aliada. Um porto seguro para seu filho. Ela viu a centelha de vida voltar aos olhos de Léo. Uma centelha que a quimioterapia e o isolamento vinham apagando. Está decidido, disse Ana, a voz embargada de emoção. Quando você pode começar? O trabalho com Léo transformou a vida de Camila. Eles não eram apenas cuidadora e paciente. Eram parceiros. Fundaram o Clube dos Carecas, com um toque de cabeça como cumprimento secreto. Passavam as tardes montando legos, lendo gibis onde os heróis mais fortes eram sempre os que superavam as maiores adversidades, e travando batalhas épicas nos videogames. Léo, com sua inocência brutal, ajudou a curar feridas que Camila nem sabia que ainda sangravam. Sabe, Camila, disse ele um dia enquanto desenhavam, você é bonita. Sua cabeça brilha quando o sol bate nela. Parece uma pérola. Uma pérola. Ricardo a via como uma vergonha. Aquele menino a via como uma joia. Naquele momento, o poder que Ricardo tinha sobre ela começou a se dissolver. Cuidar de Léo deu a Camila um propósito. A alegria dele se tornou a dela. Sua coragem diante das agulhas e dos enjoos a inspirava. A vulnerabilidade que compartilhavam se tornou sua maior força. Ela estava o ajudando a lutar sua batalha, mas no processo era ele quem a estava salvando, ensinando-a a se olhar no reflexo de uma janela ou na tela escura da TV e não ver mais uma estranha, mas uma guerreira, uma pérola. E pela primeira vez, ela começou a acreditar nisso. Carlos entrou na vida de Camila como uma brisa suave em um dia abafado. Ele não chegou com estardalhaço. Simplesmente apareceu em uma tarde de terça-feira, enquanto Camila e Léo estavam no chão da sala, em meio a uma batalha épica com bonecos de super-heróis. Léo estava narrando a cena com fervor.
sua voz fininha criando explosões e diálogos dramáticos. Camila, por sua vez, dava voz a uma vilã intergaláctica com um sotaque terrivelmente engraçado. O som da risada genuína de Léo, alta e clara, era a trilha sonora da casa. Parece que a invasão está mais séria do que eu pensava, disse uma voz masculina e divertida vinda da porta. Ambos se viraram. Parado ali, encostado no batente com um sorriso caloroso, estava um homem de porte elegante, com os mesmos olhos expressivos de Ana, mas com um brilho mais descontraído. Ele carregava uma caixa de pizza em uma mão e uma sacola de uma loja de quadrinhos na outra. Tio Carlos. Léo gritou, abandonando a batalha no meio para correr e abraçar as pernas do homem. Ei, campeão! Trouxe reforços, disse ele, bagunçando o topo da cabeça lisa do sobrinho com carinho. Seus olhos, então, encontraram os de Camila, que se levantava, ajeitando a roupa. Ele a olhou diretamente, sem desvio, e seu sorriso se alargou, genuíno e acolhedor. E você deve ser a famosa Camila. Léo fala de você sem parar. Sou Carlos. Ele estendeu a mão livre. Prazer em conhecê-lo, disse ela, apertando a mão dele. O toque era firme e quente. Tio Carlos, a Camila é a presidente do nosso clube secreto, Léo anunciou, com a importância de quem revela um segredo de Estado. O Clube dos Carecas. Carlos soltou uma gargalhada. Uma risada boa que contagiou o ambiente. É mesmo? Então acho que estou em desvantagem aqui. Prazer em conhecê-la, presidente. Aquele primeiro encontro estabeleceu o tom para a relação que se seguiria. Carlos era uma presença constante e bem-vinda. Sendo sócio de Ana, ele frequentemente passava na casa da irmã no final do dia para discutir negócios, mas Camila percebeu que suas visitas começaram a se estender. Ele chegava um pouco mais cedo. Sentava-se com eles no chão para terminar um quebra-cabeça. Ou ficava um pouco mais tarde, engatando uma conversa com Camila na cozinha, enquanto ela preparava um lanche para Léo. As conversas deles fluíam com uma facilidade que a surpreendia. Falavam sobre Léo, sobre livros, filmes, sobre os sonhos que tinham antes de a vida adulta os ter atropelado. Carlos era um ouvinte atento. Ele não a interrogava sobre seu passado, mas criava um espaço seguro para que ela compartilhasse o que quisesse. E, aos poucos, ela se abriu. Falou de sua paixão por jardinagem, que abandonara junto com seu antigo apartamento, e de seu amor por cinema antigo. Ele, em troca, falava de suas viagens, da pressão dos negócios e da admiração profunda que sentia pela força da irmã. Ele nunca a tratou como uma figura frágil ou digna de pena. Pelo contrário, olhava para ela com uma admiração evidente. O que você fez por Léo é incrível, Camila. Ele disse certa noite enquanto observavam o menino dormir tranquilamente no sofá. Você trouxe a luz de volta para ele. Para todos nós. Ele fez o mesmo por mim, ela respondeu sinceramente. Acho que nós nos resgatamos. Carlos a encarou por um momento, um brilho intenso em seu olhar. Pessoas que resgatam as outras são as mais raras e preciosas que existem. Camila sentiu o rosto corar, um calor que não era de vergonha, mas algo novo. Algo que a fazia se sentir vista. O convite para a festa veio de Ana de forma casual durante um café. Camila, o nosso baile de gala beneficente é no próximo mês. É o maior evento do ano para a empresa. Arrecadamos fundos para a ala infantil de vários hospitais. Carlos e eu adoraríamos que você fosse nossa convidada de honra. O coração de Camila despencou. Um baile. Um salão cheio de gente rica, bonita, vestida com suas melhores roupas, com seus cabelos impecáveis. Ela se imaginou entrando naquele lugar. O centro das atenções, os sussurros, os olhares de pena disfarçados de curiosidade. O fantasma de Ricardo apareceu em sua mente, zombando dela. Vergonha, ele diria. Ah, Ana, eu agradeço muito de verdade. Mas eu não sou muito de festas. Prefiro ficar aqui com o Léo. Gaguejou o sorriso tenso em seu rosto. Ana pareceu desapontada, mas não insistiu. Carlos, que estava presente, permaneceu em silêncio. Mas seu olhar perspicaz notou o pânico nos olhos dela. Mais tarde, Léo, que ouvira tudo do seu quarto, foi até ela. Ele a encontrou na varanda olhando para o nada. Você não quer ir na festa, né? Ele perguntou direto como sempre. Não é lugar para mim, meu campeão, ela disse, tentando forçar um sorriso. É por causa do seu cabelo? Ele insistiu tocando o braço dela. É porque as pessoas vão olhar? Camila não conseguiu responder.
Apenas assentiu, sentindo um nó na garganta. Léo então se postou na frente dela, com a determinação de um general de 10 anos. Mas eu queria que você fosse. Eu queria estar lá e mostrar para todo mundo a minha heroína careca. Para eles verem como você é forte e bonita. Você é a mais legal de todas. As palavras dele a atingiram com a força de uma onda, lavando o medo e a insegurança. Não era mais sobre ela ou sobre Ricardo. Era sobre aquele menino, que via nela uma força que ela mesma esquecia que possuía. No dia seguinte, Carlos a esperou no final de seu expediente. Ele carregava uma caixa grande e chata, de uma marca famosa que Camila só via em revistas. Eu soube do seu alistamento para a missão Gala de Caridade, disse ele com um sorriso gentil. E todo herói precisa de uma armadura. Ele lhe entregou a caixa. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Dentro, aninhado em papel de seda, estava o vestido mais deslumbrante que ela já vira. Era de um tom profundo de verde esmeralda, um tecido que parecia água corrente. O corte era simples, elegante e poderoso. Carlos, eu não posso. Isso é... Ela balbuciou sem palavras. Por favor, Camila. Ele a interrompeu, a voz suave, mas firme. Léo tem razão. Você não tem nada a esconder. Pelo contrário, há muito tempo que eu não conheço alguém com uma luz tão forte. Eu só quero que, por uma noite, o mundo tenha a chance de ver o que eu e Léo já vemos todos os dias. Por favor, aceite. Deixe que todos vejam você brilhar. Camila olhou do vestido para o rosto sincero de Carlos. Ela pensou nas palavras de Léo. Pela primeira vez, a ideia de entrar naquele salão não a encheu apenas de terror, mas também de uma faísca de desafio. Ela não era mais a mulher que quebrava espelhos. Ela era a heroína de Léo, a pérola de Léo. E talvez, só talvez, estivesse na hora de ela mesma começar a acreditar nisso. Tudo bem, sussurrou ela, segurando a caixa contra o peito como um escudo. Eu vou. Preparar-se para a festa foi um ritual. Pela primeira vez em mais de um ano, Camila não estava se vestindo para se esconder, mas para aparecer. Diante do grande espelho da suíte de hóspedes de Ana, um cômodo que a amiga insistiu que ela usasse para se arrumar, ela encarou seu reflexo por um longo tempo. A mulher que a encarava de volta ainda era em alguns aspectos uma estranha, mas o medo em seus olhos fora substituído por uma centelha de determinação. Com mãos cuidadosas, ela aplicou uma maquiagem suave que realçava seus olhos, fazendo-os parecer ainda maiores e mais expressivos. Colocou um par de brincos discretos que Ana lhe emprestara, 2 pontos de luz que dançavam a cada movimento. E então o vestido, o tecido verde esmeralda, deslizou por sua pele como uma promessa. Ele não escondia sua cabeça nua. Ele a celebrava, transformando o que ela via como sua maior vulnerabilidade em uma declaração de elegância. Ao se olhar completa, ela não viu a mulher doente que Ricardo abandonou. Viu a heroína que Léo enxergava. Carlos a esperava no pé da escada com Ana e Léo, que vestido em um terninho impecável, era o mais orgulhoso de todos. Quando Camila desceu, o falatório cessou. Léo aplaudiu. Ana sorriu. Um sorriso de pura admiração e carinho. Mas foi a reação de Carlos que fez o coração de Camila acelerar. Ele ficou simplesmente sem ar por um segundo, seus olhos percorrendo-a com uma reverência que era mais eloquente que qualquer palavra. Camila, ele conseguiu dizer, a voz um pouco rouca, você está absolutamente deslumbrante. Ao chegarem ao salão de baile, a grandiosidade do evento a atingiu. Candelabros de cristal derramavam uma luz dourada sobre centenas de convidados elegantemente vestidos. O som de uma orquestra de câmara misturava-se ao tilintar de taças e ao murmúrio de conversas sofisticadas. Por um momento, o pânico ameaçou tomar conta, mas então ela sentiu a mão de Ana em seu cotovelo e viu o olhar encorajador de Carlos. Ela respirou fundo e entrou. A reação foi imediata e inegável. Um silêncio momentâneo se espalhou pelo círculo de pessoas mais próximo, seguido por um zumbido de curiosidade. Cabeças se viraram. As pessoas não viam uma anomalia, viam uma mulher estonteante, com uma postura de rainha, cuja beleza era tão única que desafiava os padrões convencionais. O vestido, a maquiagem, a ausência de cabelo, tudo se unia em uma imagem de força e confiança. Enquanto Ana e Carlos a guiavam pelo salão, apresentando-a a alguns conhecidos, Camila ouvia fragmentos de conversas ao seu redor,
Que mulher incrível! Quem é ela? É uma modelo? Que ousadia, que estilo! Adoro a autenticidade. Finalmente alguém que não tem medo de ser diferente. A ironia era quase dolorosa. Eles elogiavam como ousadia o que fora sua maior fonte de dor. Celebravam como autenticidade o que a levara a ser abandonada. Era uma sensação estranha, uma mistura de validação e solidão. Eles a admiravam, mas não tinham a menor ideia de sua jornada, da batalha que ela travara para simplesmente estar ali, de pé, naquele salão. Carlos lhe entregou uma taça de champanhe. Viu? Eu disse que eles veriam sua luz. Ela sorriu para ele um sorriso genuíno e por um instante ela se permitiu relaxar. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela se sentiu bonita, sentiu-se poderosa, sentiu que talvez, afinal, aquele fosse o seu lugar. E foi nesse exato momento de triunfo frágil que ela o viu. Do outro lado do salão, no centro de um círculo de homens de negócios, estava Ricardo. Ele parecia exatamente o mesmo. O terno caro, o relógio vistoso, o sorriso arrogante de quem se acha o dono do mundo. Ele gesticulava contando uma história e os outros riam cativados. O ar nos pulmões de Camila congelou. A taça de champanhe tremeu em sua mão. O som da orquestra se transformou em um zumbido distante e agudo. O salão dourado pareceu inclinar-se sobre si mesmo. Ela estava paralisada, presa no feixe de um farol que a transportou de volta para aquele banheiro, para o som da mala sendo arrastada, para o clique da porta. Como se sentisse seu olhar, Ricardo virou a cabeça. Seus olhos passaram por ela casualmente. Depois voltaram incrédulos. Aconteceu em câmera lenta. O sorriso dele congelou, depois se desfez. Seus olhos se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o pálido sob as luzes douradas. Sua boca se abriu ligeiramente. Ele ficou de queixo caído. Ele não estava apenas vendo Camila. Ele estava vendo a mulher que ele chamara de vergonha, usando um vestido de alta costura, com uma aparência mais radiante e confiante do que jamais tivera. Ele a estava vendo entre Ana e Carlos, os anfitriões, os titãs da indústria, com quem ele, como Camila sabia por uma conversa ouvida de relance entre os irmãos, estava desesperadamente tentando fechar uma parceria. A realização o atingiu como um raio. A mulher que ele descartara como lixo era a convidada de honra das pessoas de quem seu futuro dependia. Mas Camila não sentiu um pingo de vitória. Aquele olhar chocado dele não trouxe satisfação. Trouxe de volta a dor, o olhar de repulsa, as palavras cruéis, a humilhação. Os olhares que ela sentia agora no salão não eram mais de admiração. Em sua mente, eles se transformaram em olhares de pena, de julgamento. A autenticidade que elogiavam agora parecia uma fraude. Ela era uma fraude, fingindo ser forte quando por dentro estava se desintegrando. Camila, você está bem? E a voz preocupada de Carlos soou distante. Ela não conseguiu responder. O ar estava pesado demais para respirar. O salão estava encolhendo, as paredes se fechando sobre ela. Ela precisava sair, agora. Sem uma palavra, ela se virou. Colocou a taça intocada em uma bandeja que passava e começou a caminhar rápido. Ela abriu caminho entre os convidados, ignorando os olhares confusos, ignorando as vozes de Ana e Carlos chamando seu nome. Seu único objetivo era a grande porta de vidro que levava a uma varanda escura. Ela a empurrou e tropeçou para a noite fria, finalmente sozinha, onde se apoiou na amurada de pedra, tremendo, ofegante, enquanto o som da festa se tornava um eco cruel e distante. O ar frio da noite foi um choque bem-vindo, mas não o suficiente para apagar o fogo que queimava em suas bochechas e o gelo que se instalara em seu peito. Camila se agarrou à amurada de pedra da varanda, seus dedos brancos contra o mármore escuro. Ela fechou os olhos, mas a imagem de Ricardo, seu rosto pálido de choque, a compreensão humilhante em seus olhos, estava gravada em suas pálpebras. A festa, que momentos antes parecia um conto de fadas, agora era apenas um cenário cruel para sua dor. Os sons da orquestra e das conversas animadas pareciam vir de outro planeta, uma zombaria de seu sofrimento silencioso. Camila. A voz de Carlos, cheia de preocupação, cortou a noite. Ela se encolheu sem se virar. Não queria que eles a vissem assim, desfeita. A heroína deles reduzida a uma mulher trêmula. Passos apressados soaram atrás dela, e logo Ana estava ao seu lado,
colocando um chale quente sobre seus ombros nus. Carlos parou do outro lado, criando uma barreira protetora entre ela e o salão de festas. O que aconteceu? Você desapareceu de repente, disse Ana, a voz suave. Você está gelada. Eu só precisei de um pouco de ar, mentiu Camila, a voz fraca. Não foi só isso, disse Carlos, seu tom gentil, mas firme. Foi depois que você viu aquele homem, aquele do grupo de investidores. Quem é ele, Camila? A pergunta pairou no ar. Dizer o nome dele em voz alta parecia dar-lhe poder, tornar a ferida real novamente. Lágrimas que ela lutava para conter começaram a escorrer por seu rosto. Ele era meu marido, sussurrou ela. E a confissão saiu com um soluço que ela não conseguiu segurar. Ele é o Ricardo, Ana ofegou, trocando um olhar chocado com o irmão. Carlos ficou tenso, sua mandíbula se contraindo. Ele é o homem que me deixou, continuou Camila, as palavras saindo em uma torrente de dor reprimida. Quando a doença começou. Quando meu cabelo caiu. Ele disse que não conseguia nem olhar para mim. Disse que eu era uma vergonha. Ele fez as malas e foi embora como se eu não fosse nada. Ela finalmente se virou para encará-los, o rosto banhado em lágrimas, a maquiagem cuidadosamente aplicada, agora borrada. Vê-lo ali, rindo, sendo admirado. E me ver deslumbrante ao lado de vocês. A expressão no rosto dele não me trouxe alegria. Só me lembrou de como ele me fez sentir. Pequena, indigna, quebrada. E toda aquela humilhação, todo o nojo que senti por mim mesma, voltou de uma vez só. Eu sinto muito por estragar a noite de vocês. Você não estragou nada, disse Ana, a voz ferozmente protetora enquanto a puxava para um abraço apertado. Aquele homem é um monstro. Sinto muito que você tenha tido que passar por isso. Carlos, no entanto, permaneceu em silêncio. Sua expressão, que antes era de preocupação, havia se transformado em uma máscara de fúria fria. Havia um brilho perigoso em seus olhos. Ricardo, ele disse, o nome soando como veneno em sua boca. O nome dele é Ricardo? Camila assentiu, confusa com a intensidade de sua reação. É o homem daquele novo acordo de expansão, não é, Carlos? E perguntou Ana, a compreensão surgindo em seu rosto. Carlos não respondeu à irmã. Seus olhos estavam fixos em Camila. O homem que fez isso com você é o mesmo com quem acabamos de fechar a parceria mais importante do ano. O mundo de Camila girou novamente. O acordo, o futuro da empresa de Ana e Carlos, o sucesso pelo qual eles trabalhavam tanto. Estava tudo ligado a ele. A Ricardo, oh meu Deus, sussurrou ela. Por favor, não. Não façam nada. Não vale a pena. É só um negócio. Carlos soltou uma risada curta e sem humor. Negócios? Camila, existem coisas nesta vida que o dinheiro não pode comprar e que nenhum contrato pode justificar. Caráter é uma delas. Integridade é outra. Ele se endireitou, o terno perfeitamente cortado, parecendo de repente uma armadura. Ana, fique aqui com ela. Carlos, o que você vai fazer? Perguntou Ana, alarmada. Vou cuidar de um lixo que deixamos entrar em nossa casa. Ele respondeu, a voz cortante como aço. Sem outra palavra, ele se virou e marchou de volta para o salão de festas. Camila observou, o coração na garganta, enquanto ele atravessava a multidão como um navio quebrando as ondas, seu alvo claro. Ela o viu se aproximar do grupo onde Ricardo, que já havia se recuperado do choque inicial, tentava retomar sua pose de homem importante. Carlos não levantou a voz. Ele não precisava. Sua presença por si só era suficiente para silenciar a conversa. Ricardo, disse Carlos, o tom casual desmentindo a fúria em seus olhos. Podemos ter uma palavra? Ricardo, vendo uma oportunidade de ouro para solidificar sua conexão com o anfitrião, abriu um sorriso oleoso. Claro, Carlos. Estava justamente contando aos meus colegas sobre nossa fantástica nova parceria. É exatamente sobre isso que eu queria falar, disse Carlos, sua voz ressoando no silêncio que se formara ao redor deles. Ele olhou para os outros homens no círculo, depois de volta para Ricardo. Senhores, peço desculpas pela interrupção. Acontece que nossa empresa tem uma política muito rigorosa de due diligence. Nós investigamos finanças e histórico de mercado. Mas às vezes, a informação mais importante não está nos papéis. Às vezes, ela está no caráter de um homem. Ricardo começou a parecer desconfortável, o sorriso vacilando. Não estou entendendo, Carlos.
Oh, eu acho que você entende, continuou Carlos dando um passo à frente. Nossa empresa foi construída sobre valores, respeito, lealdade, decência humana. E acabamos de descobrir que nosso novo parceiro não compartilha de nenhum desses valores. Na verdade, descobrimos que ele é o tipo de homem que abandona a própria esposa no momento mais difícil de sua vida, tratando-a com uma crueldade que me enoja. O rosto de Ricardo ficou branco como cera. Os outros homens olharam dele para Carlos, chocados e constrangidos. Portanto, na frente de todos aqui como testemunhas, anunciou Carlos, sua voz clara e implacável, eu quero que você saiba que o acordo está cancelado. Nós não precisamos do seu dinheiro e certamente não queremos nos associar a alguém da sua laia. Agora, por favor, saia do meu evento. A humilhação foi total e absoluta. Ricardo ficou ali paralisado, a boca abrindo e fechando sem som, enquanto dezenas de pares de olhos o encaravam com desprezo e choque. Murmúrios se espalharam pelo salão. Ele olhou desesperadamente para os seus colegas, que agora se afastavam dele como se tivesse uma doença contagiosa. Completamente destruído, ele se virou e caminhou em direção à saída. O passo rápido de um homem em fuga, sua reputação em frangalhos. Na varanda, Camila e Ana haviam observado tudo. Camila tremia, não de frio, mas de uma emoção avassaladora. Ninguém nunca a defendera daquela forma. Ninguém nunca havia colocado seu bem-estar acima de tudo, especialmente acima de um negócio multimilionário. Carlos voltou para a varanda, a fúria em seu rosto substituída por uma preocupação terna ao olhar para Camila. Sinto muito que você tenha tido que ver isso, disse ele. Você não precisava fazer aquilo. Ela sussurrou, a garganta apertada. Sim, Camila. Eu precisava, ele respondeu pegando a mão dela. Agora vamos tirar você daqui. Dias depois, a poeira da festa havia baixado. Carlos apareceu na casa de Ana com uma pasta na mão. Ele encontrou Camila no jardim, onde ela estava ensinando Léo a plantar mudas. Eu andei pesquisando, disse ele, sentando-se ao lado dela. Sua condição. Há um novo tratamento experimental, uma terapia genética, sendo desenvolvida em uma clínica especializada. As taxas de sucesso nos testes preliminares são incrivelmente altas. Ele abriu a pasta, mostrando-lhe os documentos. É muito caro e não é coberto por nenhum plano. Continuou ele, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. É por isso que eu já cuidei de tudo. Eu quero custear o tratamento completo para você, Camila. Considere um bônus pelo trabalho incrível que você faz com Léo. Ou considere um presente de um amigo que se importa muito com você. Apenas aceite. Camila olhou para os papéis, depois para o rosto sério e sincero dele. Ela não chorou por causa do cabelo. Chorou porque, pela segunda vez em poucos dias, aquele homem estava lutando por ela. Ele não estava apenas consertando um erro do passado. Estava investindo em seu futuro. E naquele momento, as lágrimas que caíram não eram de dor ou humilhação, mas de uma gratidão tão profunda e avassaladora que parecia capaz de curar qualquer ferida. A aceitação do presente de Carlos foi um ato de fé. Camila se entregou ao tratamento não apenas com esperança, mas com uma sensação de merecimento que ela não sentia há muito tempo. As sessões na clínica especializada eram longas e cansativas, mas Carlos estava lá, se não em pessoa devido ao trabalho, então em mensagens de texto que chegavam pontualmente, em flores que a esperavam em casa ou em sua comida favorita, entregue na porta após um dia particularmente difícil. Ele não a tratava como um projeto de caridade. Tratava-a como uma parceira em uma jornada, celebrando cada pequena vitória. Os meses se passaram tecendo uma nova tapeçaria na vida de todos. O inverno rigoroso deu lugar a uma primavera tímida, que explodiu em um verão vibrante. E com as estações vieram as mudanças. Um dia, enquanto passava a mão pela cabeça, Camila sentiu. Não era liso. Era uma penugem finíssima, quase imperceptível como a penugem de um pêssego. Ela correu para o novo espelho de seu quarto, um que ela mesma comprara, um ato de autoafirmação. E sob a luz forte, ela viu. Um veludo escuro cobria seu couro cabeludo. As lágrimas que vieram foram de um tipo diferente de todas as que já chorara. Eram lágrimas de renascimento. A penugem se tornou cabelo, fios finos, depois fortes, que cresciam com uma teimosia e vitalidade que espelhavam sua própria resiliência. Era escuro e espesso,
com uma ondulação suave que ela não tinha antes. Era novo. Era dela. Mas a maior alegria, a verdadeira celebração que encheu a casa de Ana de Luz, não veio de sua cabeça, mas de um telefonema. Camila estava na cozinha com Ana quando o telefone tocou. Era o oncologista de Léo. Camila observou o rosto de sua amiga e chefe se transformar. A tensão dando lugar à incredulidade à esperança, e a esperança a uma explosão de pura e avassaladora alegria. Remissão completa, Ana soluçou, deixando o telefone cair no gancho e puxando Camila para um abraço que quase as derrubou. Ele conseguiu, Camila! Meu filho conseguiu. Léo, atraído pelo barulho, entrou na cozinha. Vendo as lágrimas da mãe, ele pareceu assustado por um momento, até que Ana se ajoelhou e o abraçou com força. Você venceu, meu amor. Você está curado. A comemoração que se seguiu foi a mais doce de todas. Não havia festa, nem convidados. Havia apenas os três. E Carlos, que chegou correndo do escritório ao saber da notícia, abraçados na sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. A vitória de Léo era a vitória de todos. Os 2 membros do Clube dos Carecas estavam se formando juntos, deixando para trás a doença e caminhando em direção à saúde. O cabelo de Léo também começava a crescer, uma penugem loira que o fazia parecer um pequeno anjo rebelde. Em uma tarde ensolarada, semanas depois, Carlos encontrou Camila no jardim, que agora florescia sob seus cuidados. Ela estava cantarolando, podando um arbusto de rosas. Ele a observou por um momento, o coração cheio de uma emoção que já não conseguia conter. Sabe, começou ele, fazendo-a se virar com um sorriso. Eu vi você chegar aqui, uma mulher se escondendo do mundo, carregando uma dor que a maioria das pessoas não conseguiria suportar. E eu vi você se reerguer, não com amargura, mas com bondade. Eu vi você curar meu sobrinho enquanto curava a si mesma. Ele deu um passo à frente. Seu olhar era intenso e sincero. Camila, eu me apaixonei pela sua força quando você não tinha nada. Me apaixonei pelo seu sorriso quando ele ainda era raro. E agora que você está florescendo assim, eu preciso dizer, eu me apaixonei por você, com ou sem cabelo. Isso nunca importou nem por um segundo. Gostaria de sair para jantar comigo? Um encontro de verdade, só nós 2. O coração de Camila transbordou. Não houve surpresa. Apenas o clique final de uma peça que encontrava seu lugar perfeito. Eu adoraria, Carlos. Na noite do encontro, Camila se arrumava, um sorriso bobo brincando em seus lábios. Seu cabelo, agora um corte pixie, moderno e chique, emoldurava seu rosto. Mas a confiança que ela sentia vinha de um lugar muito mais profundo. Houve uma batida suave na porta. Era Ana segurando uma pequena caixa de veludo. Para esta noite, disse ela, abrindo-a. Dentro, um par de brincos de esmeralda faiscava, idênticos em cor ao vestido que mudara sua vida. Ana, são perfeitos, mas eu não posso. São valiosos demais, protestou Camila. Ana sorriu, um sorriso cúmplice e cheio de carinho. Claro que pode. É um investimento. Considere um presente de boas-vindas à família. Ela fez uma pausa, o brilho em seus olhos se intensificando. Para a minha nova cunhada. Camila sentiu o rosto inteiro corar, da raiz de seu novo cabelo até o pescoço. Ela ficou sem palavras. Eba! A Cami vai ser minha tia de verdade. Se gritou Léo, que apareceu de repente no corredor, fazendo Ana e Camila caírem na gargalhada, quebrando a formalidade do momento com a mais pura alegria. O jantar foi mágico. Sentados em um restaurante tranquilo à luz de velas, eles não falaram sobre doenças, ex-maridos ou negócios cancelados. Falaram sobre o futuro, sobre os lugares que queriam conhecer, os livros que queriam ler juntos, os sonhos que queriam construir. A conversa fluía fácil, pontuada por risadas e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Naquela noite, sob um céu estrelado, Camila entendeu a verdadeira natureza da beleza. Não estava na simetria de um rosto ou na abundância de cabelos. Estava na resiliência de um espírito que se recusa a ser quebrado. Estava na bondade de uma criança que vê uma pérola onde outros veem uma falha. E estava no amor de um homem que não apenas a ajudou a se reerguer, mas que a amou mais profundamente por causa das cicatrizes que ela carregava. Aquele jantar foi o primeiro de incontáveis outros. O início de uma história escrita não sobre as cinzas do que foi perdido, mas sobre a fundação sólida do respeito,
da superação e de um amor que finalmente a ensinou a olhar para o próprio reflexo e ver não uma estranha, mas a mulher inteira, forte e deslumbrante que ela sempre foi.